No mês passado, nós lemos Mrs. Dalloway no Clube dos Livros Imortais e hoje eu venho aqui para o canal falar um pouco mais sobre esse livro para vocês. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Uma breve pesquisa que eu fiz na internet sobre informações importantes, sobre Mrs. Dalloway, eu achei alguns trechos, um resumo bem colocado que diz assim, vou ler aqui para vocês. O romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, se passa na Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial. A obra aborda a realidade da época marcada por conflitos, problemas mentais e a influência do patriarcado. Então, o resumo, tem 3 tópicos que eu acho importante colocar aqui, que é o tópico de conflitos, onde aborda o fim da Primeira Guerra Mundial, o conflito entre a Inglaterra e a Irlanda e a Índia como colônia da Inglaterra. O segundo tópico que tem lá é sobre a pandemia, que está aqui, a gripe espanhola que matou milhões de pessoas entre 1918 e 1920, em 2 anos só, devastou a Europa. E o terceiro tópico, problemas mentais, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que afetou o veterano da Primeira Guerra Mundial, Septimus Smith. É um personagem, eu chamava ele assim, tá? Septimus Smith, não sei se estou pronunciando certo. Aí tá aqui. Em resumo, Mrs. Dalloway é um dos maiores romances do modernismo. O livro é famoso por trazer um novo formato de escrita, que mistura presente com flashbacks, alterando com reflexões mentais do personagem. Dessa vez, o que me influenciou na escolha do livro foi diferente dos outros 2 primeiros. Dessa vez, para essa volta para o clube, que a gente teve um recessozinho aí, de festas de final de ano, início de ano e tal. Então, para poder voltar com as leituras para o clube, eu pensei assim, por que não jogar essa responsabilidade, vamos colocar assim, de escolher qual livro para os participantes, para os membros que vão estar lá no clube, que estão lá no clube no caso. Então, para não ficar aquela coisa muito jogada e cada um quer uma coisa, eu só selecionei 2 livros para poder colocar lá no clube, coloquei esses livros em votação e entre eles eu selecionei O Alto da Compadecida e Mrs. Dalloway. E aí sim eu consigo justificar agora aqui. Os critérios que me levaram a esses 2 livros foi justamente pensar o quê? Eu preciso trazer para o clube, para essa volta para o clube, para dar um gás a gente, livros curtos. E tanto Mrs. Dalloway quanto O Alto da Compadecida são livros curtos. O que eu acho, que eu até coloquei aqui, que a maioria votou esse livro, decidiu por esse livro, por ele ser um livro não muito conhecido e instigante. Foi essas palavras que eu mais vi das opiniões ali das pessoas quando estavam votando. Então, foi mais por conta disso, por serem livros curtos, que eu selecionei esses 2, e as pessoas preferiam Mrs. Dalloway antes de ler, no caso, por achar ele não muito conhecido e instigante. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Apesar de ser curto, eu achei esse livro muito desafiador, sabe? Eu falo porque é o seguinte, essa edição aqui parece que ela é um pouquinho longa, porque essa edição que eu tenho, ela é uma edição bilíngue, mas ele tem ali na faixa mais ou menos de 250 páginas. Porém, o modo como ele é escrito é que é o desafiador, porque ele se passa, a história toda se passa em um dia só, com vários flashbacks de passados dos personagens, o que até aí, falando assim em voz alta, parece ok, e é até ok. Se o livro tivesse capítulos, o livro não tem nenhum capítulo, não tem marcação nenhuma, a não ser numeração de páginas, não tem. Não só essa minha edição, todas as edições, não tem. É o estilo do livro mesmo, sabe? E também, uma coisa também que foi desafiadora para mim,
para ler esse livro, que eu custei a ler esse livro, eu demorei para ler ele, apesar dele ser curto, né, como eu disse, é o fato da autora não vou dizer diferenciar, não separar, sabe, os personagens. Porque, vamos botar aqui um exemplo aqui, até que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu só lembrar o nome da personagem, que até eu esqueci, a Clarissa, né? A Clarissa é a Mrs. Dollar. O livro começa contando o dia ali da Clarissa, que ela tá organizando uma festa, uma festa anual, né? Que ela vai acontecer na casa dela, tudo mais, que não sei o que. Beleza. Aí ela começa a olhar pela janela, ver o Big Ben, tem uns flashbackzinhos e tal, né? Ok, até aí tudo bem. Mas do nada, no parágrafo seguinte, já tinha uma outra descrição que ela falou assim, uai, mas ela não estava em local tal fisicamente, e no flashback ela não estava em tal ponto da história. O que é isso daqui? Aí que eu ia ver, estava se tratando de um outro personagem, né, do Septemus, que nem eu falei anteriormente, que num surto de TPT, sabe? Então, assim, até eu chegar ali e entender que estava sendo narrado um outro personagem, já num parágrafo subsequente, foi muito complicado, sabe? Não tem nenhum duplo enter, como eu costumo chamar, né? Um espaçamento maior entre uma linha de um personagem e outra, não. É tudo junto, sabe? E já pula depois para outra. Eu achei isso no começo do livro muito difícil, muito complicado e muito cansativo. Eu acho que a palavra mais certa é essa. Eu falei, me deixe ser burra. Ser intelectual dói. Mas sou obrigado a dizer que a Virginia escreveu muito bem nesse livro todo o contexto de pós-guerra, como a sociedade via as pessoas com transtornos mentais, com relação à diferença socioeconômica ali, né, da época, onde quem já era rico antes da guerra pode ter perdido tudo, ou quem enriqueceu com a guerra, ou quem empobreceu mais ainda, né? É bem descrito não nesses flashes, né, mas nessas versões mais recentes, né, dos personagens. Também tem, deixa eu colocar aqui que eu falei. Ah, tá. Como os homens, né, se comportavam, como eles viam as mulheres como seres não diria inferiores, mas que não poderiam estar ali no mesmo ciclo social deles, sabe? Essa discriminação barras machismo, né? Que acontecia muito na época, é que eu consegui colocar aqui. Mas o que eu coloquei aqui? Deixa eu até olhar aqui. Tá. E também essa questão da idade dos personagens, né? Porque a Mrs. Dollar, né? A Clarissa, tem amigos, tem marido, tem uma mocinha lá que mora com ela e tal, né? Se não me engano, ela mora com ela mesmo. Que todos, em algum momento do passado, já tiveram amizade, já tiveram um romance, um entrelaçamento ali e tal. Que agora, no presente, né? Presente que eu falo, da história, que tá desse um dia. Eles resgatam muito disso do passado, sabe? Então ela traz muito essa ligação dos personagens do passado, principalmente com personagens que aparecem no presente da história, de um modo que, quando você vê, tá ali, sabe? Foi muito bem colocado. A questão principalmente, eu acho que o que mais me pegou foi a questão de que, no passado, eles fizeram escolhas, tinham mentalidade diferente, pensaram em coisas diferentes, fizeram coisas diferentes pensando que era o certo, né? Só que mais anos mesmo se passaram, que a mulher que eu acho que tá na faixa dos 60, 70 anos, querendo ou não, para o livro, que ele é de 1930, 1940, mais ou menos, já era uma idade bastante avançada, né? Tendo em vista aí como eu falo? Expectativa de vida, né? Não ser tão longa assim. Ela mostra muito bem essa questão de como as pessoas podem se arrepender do passado, do que elas fizeram, e fica naquela, será que compensa voltar? Não tem como voltar atrás, né? Mas será que compensa correr atrás do tempo perdido logo agora, sabe? Ela traz essa reflexão por meio dos personagens que eu achei, assim, interessante. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. E uma coisa que eu
já ia esquecendo, até que eu coloquei no roteiro aqui, e eu comentei isso inclusive no clube, então não tem como eu não falar aqui. Que a frase que mais ficou na minha cabeça depois de ter lido esse livro foi aquela tal do Carpe Diem, né? É literalmente um Carpe Diem o final dessa história. Porque a gente tem uma tragédia, a gente tem as pessoas refletindo sobre essa tragédia e pensando justamente no Carpe Diem, tá? Então, agora sim, vamos para o próximo tópico. Infelizmente, muita gente do clube não, apesar de ter voltado, apesar de ter escolhido esse livro, né, como a nossa terceira leitura do Clube dos Livros Imortais, não conseguiu dar continuidade na leitura, né? Teve gente que parou aí no meio do caminho, né? E eu super entendo, como eu disse, é um livro muito complexo, apesar da gente ter eu ter selecionado, na verdade, isso daí é mais coisa minha mesmo, ter selecionado um período de leitura muito longo para a gente poder dar conta de ler esse livro tranquilamente, né? Ainda assim teve gente que falou, não é para mim, não quero ler, não vai dar, desculpa, Mark, e tá tudo bem, né? Mas teve uma pessoa que, apesar de ter demorado para ler, né, foi mandar essa discussão dela depois de a gente já ter terminado o prazo, né, depois de ter passado o prazo e tá tudo bem também, que eu peguei justamente esse comentário dessa pessoa para trazer aqui para vocês verem que não é só uma coisa minha, não é implicância minha com o livro, tá? Eu vou ler aqui para vocês que a pessoa colocou. Nunca tinha ouvido falar desse livro. Foi uma leitura que eu real sofri para realizar por ficar cansada em muitos momentos ou me sentir perdida. Mas creio que ambos os personagens se encontravam, ambos não, porque não tinha só dois, tinha mais, então tudo bem. Se encontravam também perdidos à sua maneira. Começou cansativo, ficou... Como é que é? Começou cansativo, no meio ficou interessante e no final eu fiquei devastada. Então, vocês verem que o livro ele é complexo, ele é difícil, mas ele traz uma justificativa aí do porquê que ele é um clássico. Eu acho que eu posso colocar assim, sem dar spoiler e ao mesmo tempo sem fazer nenhuma propaganda negativa do livro. É a verdade, não minto. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Apesar de ser um livro curto, Mrs. Dalloway é um livro difícil de se ler e eu super entendo todo mundo que desistiu de ler ele, sabe, que abandonou ele, inclusive o pessoal lá do Scooby, que tem bastante gente que colocou ele como abandonado, então, assim, entendo por que as pessoas colocaram isso, mas eu sou obrigado a dizer que, assim, quem persistiu, quem conseguiu, entendeu a mensagem final do livro, sabe? Essa reflexão dele de que você, tudo bem, então eu até coloquei aqui, né? A reflexão final da leitura, né? É que tudo bem você ter feito escolhas erradas no passado, né? Não vou dizer erradas, mas que tudo bem que no passado você fez escolhas que você achava que eram melhor, que agora, mais pra frente, né? Tendo pensado muito, ter refletido muito, ter visto essa mesma situação 10 mil vezes na sua cabeça e ter pensado 10 mil possibilidades diferentes para você ter feito e que você não fez no ano passado, tá tudo bem. No passado você fez assim porque você julgou ser o melhor para você. Agora, não convém, não compensa, não tem porquê você ficar remoendo isso, esse erro que você teve no passado, essa decisão mal feita, ou esse arrependimento dessa decisão e não mudar agora. Independente da idade, como é tratado aqui no livro, né? Independente da idade, independente das circunstâncias, independente de tudo. Nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que a mensagem mais nítida que a Virginia, agora até eu esqueci o nome da autora. Isso, que a Virginia traz com Mrs. Dalloway é esse. Nunca é tarde para recomeçar. Sim. E pronto, final. Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Assim como aconteceu na nossa terceira leitura, a quarta leitura do Clube dos Livros Imortais também já foi concluída, porque foi um livro mais curtinho. Esse livro, eu selecionei 2 outros livros, né, que foram bem curtinhos e tal. Inclusive a discussão aconteceu essa semana
Então mais pra frente já trago para vocês um vídeo sobre qual foi o livro, qual é a discussão. Mas caso você que está assistindo esse vídeo quer participar do Clube dos Livros Imortais, quer discutir com a gente, quer participar da votação para decidir qual vai ser o próximo livro e tá lendo ali com a gente, com cronograma e tudo mais, eu te convido a participar do nosso clube, que vai estar com link na descrição do vídeo para você estar acessando, né, para você solicitar lá a sua entrada no clube. Caso você não queira entrar ali direto, se quiser me perguntar alguma coisa, você pode vir na minha DM do Instagram, eu vou estar deixando aqui, @markdacon, você pode me chamar lá, que eu vou super te responder, super tirar suas dúvidas. E vou dizer para vocês o seguinte, o quarto livro já foi, agora o quinto, eu tô aí com 2 gêneros bem diferentes um do outro para poder instigar aí os leitores do clube. Não vou dar spoiler aqui, mas só vou dizer isso, que vão ser 2 gêneros totalmente diferentes um do outro, e eu acho que essa votação vai ser mais difícil do que as outras 2, né? Então, fica aqui o convite para você participar do clube, fica aqui o meu agradecimento aos membros que participam e ainda estão ativos no clube, e eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.